Entrevista, comissário de bordo Latam, 7 respostas que te reprovam na entrevista com RH ou gestor. Fique atento. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Comando, sou recrutador e selecionador há 27 anos, com grande experiência nas companhias aéreas, e hoje eu te trouxe 7 respostas, ou 7 perguntas que normalmente a resposta do candidato quando dá errado gera reprovação. São fontes que eu tenho de dentro da Latam, tá bom? Recrutadores que trabalharam comigo há um tempo atrás por lá, recrutadores que ainda estão lá. Fizemos um mapeamento informal do que reprova o comissário, então, ó, guarde isso daí. Sétimo ponto aí, ó, sétima pergunta, que tem um alto índice de reprovação. É a primeira pergunta da entrevista. A primeira pergunta da entrevista do comissário Latam é: fale um pouco sobre você, tá? Quando você for falar sobre você, guarde o seguinte: o ideal é você falar, guarde aí, ó, 60% de características pessoais, personalíssimas, eu vou dizer o que é, e 40% você vai falar um pouquinho da tua trajetória profissional, tudo bem? Características personalíssimas não são minúcias, não é as tuas intimidades, nada disso. Quando eu falo características personalíssimas, fale um pouquinho sobre você enquanto pessoa, com quem você mora, quais foram os seus estudos, quais são seus hobbies, o que você faz nas horas vagas, 3 descritivos pessoais, tipo, olha, tudo bem, eu sou o Rômulo Gutierrez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista. Eu tenho 45 anos, eu sou um apaixonado pela vida. Atualmente eu resido, exemplo, sozinho, moro com o meu pet, com o Bob, gosto muito de esportes relacionados à natureza, gosto de praia, e uma das principais características minhas que me descrevem enquanto pessoa, eu sou muito sociável, eu gosto de ajudar as pessoas. Nos últimos 3 empregos, eu sempre fui muito elogiado pela forma como eu tratava os clientes. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, e aí você vem com os outros 40% entremeando. Muitos comissários acabam respondendo isso de uma maneira muito utópica, muito sonhadora, acabam falando muito mais só da sua trajetória e não falam quem são, tudo bem? Ou então acabam falando muito do processo seletivo, da companhia e não se apresentam adequadamente. Guarde aí, esse é o primeiro motivo de reprovação. Qual é o segundo? Que é o sexto, do sétimo. Vão perguntar na entrevista para você, ou gestor, principalmente entrevista com gestor Latam. Por que você quer trabalhar na Latam e não outra companhia, tá? Então, aí o que você tem que imaginar? O que todos os candidatos vão responder? Eles vão responder o comum. O que é o comum? Ah, porque a Latam é uma grande empresa, porque a Latam é a maior companhia aérea atuante no Brasil, porque a Latam é uma empresa que tem uma fundação muito bonita pelo comandante Rolim, ela acabou se fundindo com a LAN, e aí as respostas são todas iguais e você não faz diferença nenhuma. Nesse bojo aí, vou imaginar, de 1000 candidatos que estão fazendo a entrevista. O que você tem que responder então? Tente elencar 3 motivos que você pesquisou sobre a Latam e que te conectam com ela. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo. Olha, eu escolhi a Latam e não outra companhia por 3 motivos centrais. O primeiro deles, eu sou uma pessoa que busca muito crescimento na minha vida, crescimento de aprendizado, crescimento de carreira. E eu estava estudando um pouco que quando a TAM fez essa fusão com a LAN, né, formando o grupo Latam, houve uma perspectiva de crescimento, de novas rotas, de novos horizontes. E esse é um dos pontos que eu levo para a minha vida. Eu gosto de aprender coisas novas, ter experiências novas. Então esse é um primeiro ponto, gostar de crescimento. Um segundo ponto, aí eu vou trazendo pontos que eu observei na história da companhia e que remete à minha personalidade. Aí você saiu do comum e você vai ter mais êxito, tá bom? Quinta pergunta que mais reprova, para você ficar atento aí. Qual é o seu maior medo ou desilusão? Qual o seu maior medo ou desilusão? Por que o profissional da psicologia do trabalho pergunta isso? Aí eu falo, né, dou aula na psicologia organizacional já há mais de 20 anos. A gente quer saber se em algum momento algo que inerente ao trabalho do comissário vai te desiludir, né? Enfim, então eu vou dar um exemplo aqui que não seria legal, uma boa resposta. Fala, olha, um medo que eu tenho é eu entrar na profissão de comissário e ter um distanciamento maior dos meus pais que estão idosos, mas hoje isso é um objetivo para mim, então eu vou correr esse risco. Então veja só, é fatal que quem trabalha por escala vai acontecer isso. Então tente trazer um medo que não tem a ver, uma desilusão
vamos lá, desilusão que você já tenha resolvido, tudo bem? E um medo que seja controlável e que não afete a tua atuação na área ou na profissão de comissário de voo, tudo bem? Vamos para o quarto ponto que pode te aprovar ou reprovar, a quarta pergunta? Antes de eu seguir, se você quer a mentoria aqui do Sala de Comando para treinar uma entrevista, para a Latam, para outra companhia, montar um currículo legal, montar um LinkedIn que as companhias olham hoje naquela fase de triagem e elegibilidade, treinar dinâmica de grupo, qualquer etapa, nós temos a mentoria para você. Tá aqui o WhatsApp na tela, ele também está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Os preços são pequenos para os inscritos no canal Sala de Comando. Os vídeos aqui não faltam e não falham. Aqui tem vídeo toda quinta-feira, 1h da tarde. Eu conto com a sua inscrição, tá bom? E com o seu like. Deixa eu beber uma aguinha aqui, o ar-condicionado tá bem frio. E a aguinha vai bem. Quarta pergunta que pode te aprovar ou reprovar, o que que é? Me diga os seus pontos positivos, tá? É uma pergunta clichê, é uma pergunta que sempre cai, tá? E os seus pontos positivos, aí eu vou te dar uma dica muito simples. Por quê? Antes de você chegar na fase de entrevista com o RH ou com o gestor Latam, você já passou por outras etapas. E nessas outras etapas, eles têm um mapeamento comportamental seu. Você fez os testes, SHL, ou da Aon, ou de outra plataforma, eles têm um mapeamento. Então não dá para ficar inventando ponto positivo que você não tem. Você vai pegar, eu, mais velho, né? Eu pego uma folha de sulfite, divido ao meio, assim, ó. E aí eu coloco aqui, ó, pontos positivos, pontos negativos. Você pode fazer isso no bloquinho de nota do celular, já fiz também. Escreva 10 pontos positivos seus, escreva 10 pontos negativos seus. Que já te deram feedback, que você percebeu, que você acha que tem que melhorar. Faça isso, tudo bem? E aí, quando perguntarem seus pontos positivos, você vai trazer pontos reais. Daqueles 10, você vai selecionar os que mais se adequam à função, à operação de um comissário de bordo. Tudo bem? Então eu posso dizer, eu vou falar pontos positivos meus, tá? Olha, é um ponto positivo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar. Eu não consigo ver uma pessoa precisando e não ajudar. Esse é um ponto positivo meu, é verdade. Um ponto positivo também, eu sou uma pessoa que... eu sei trabalhar em equipe, eu não enxergo só o meu lado, eu gosto de olhar o lado do outro, eu gosto de ajudar o outro. Estou fazendo aqui na minha memória mesmo, é um outro ponto positivo. E um terceiro, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa espontânea, eu sou uma pessoa de bom convívio, eu não sou uma pessoa de ficar arrumando briga. Eu acho que são 3 pontos positivos importantes. Senhor recrutador ou recrutadora da Latam, escreva o seu nome aqui, faz de conta que você é o recrutador, tá bom? Mas escreva mesmo nos comentários. E aí você fala dos seus pontos positivos. Terceira pergunta, vamos lá. Como a aviação entrou na sua vida ou na sua trajetória profissional, tá? Aí, não é clichê. Qual é a minha dica? Valorize a tua história, conte a tua história, tudo bem? Como é que a aviação entrou, como é que você se decidiu. Tente mostrar, é muito importante, uma trajetória onde você escalou para chegar até aquele momento. Então vou dar um exemplo. Olha, a aviação entrou na minha vida quando eu tinha apenas 15 anos. Eu fiz o meu primeiro voo como passageiro. Tive o prazer de conhecer a cabine do comandante. Fui muito bem recebido. Fiquei encantado da forma como as coisas aconteciam. E a partir dali eu comecei a percorrer, não um sonho, mas um objetivo. Sonho não, um objetivo. Quando eu fiz 18 anos, fui fazer o meu curso de formação de comissários. Estudei bastante, consegui tirar a minha ANAC. A partir daí eu fui atrás do CMA, comecei a buscar blogs, canais especializados para entender mais sobre o mundo da aviação. Fui submetendo a processos seletivos, em boa parte deles eu reprovava nas primeiras etapas, mas tentava entender aquilo como um aprendizado. E a partir daí, então veja que eu vou contando uma história de como a aviação entrou na minha vida e como eu fui subindo degrau a degrau até chegar àquele momento de entrevista. Essa é a resposta que eles querem ouvir. Tudo bem? Segunda pergunta, que pode te reprovar ou aprovar. Qual é a situação mais difícil que você enfrentou? Tá? Qualquer situação vale? Qualquer situação vale, mas se você tiver uma situação onde você trabalhou em equipe, uma situação onde você conseguiu bons resultados, uma situação onde não teve uma coisa irreversível. Vou dar um exemplo. Olha, uma situação difícil, foi a morte do meu pai, por causa disso, daquilo. Evite falas que remetem ao luto, tudo bem? Ao luto não superado,
tá? Então tem que falar uma situação de trabalho mesmo, uma situação, olha, teve um momento, eu trabalho em tal setor, um cliente reclamou de tal coisa, aí nós tivemos que fazer atividade A, B, detalhe, e tem que se mostrar, não como o solucionador sozinho, né, o lobo solitário, ou a loba solitária para resolver tudo isso, mas alguém que trabalhou em equipe e resolveu a situação. Essa situação difícil, toda vez que o recrutador Latam, só aos 10 minutos e 26, usa o termo situação, ele quer um exemplo. Ele é uma pergunta situacional, ele quer um exemplo de solução, tá? E a pergunta que deixa todo mundo com medo é: por que você quer ser um comissário? Por que você quer ser um comissário? E aí a resposta, ela é a mais importante e a mais pesada de todos, tá bom? Eu vou te dar a dica dessa resposta agora. Se você quer a mentoria do Sala de Comando, o telefone está na tela, primeiro comentário na descrição do vídeo, e corre aqui para assistir esse vídeo que eu respondo todas as dicas para responder por que você quer ser um comissário. Excelente preparação, na torcida por você, um abraço e até mais, tchau, tchau!